Então, eles querem saber o seu nome, o que você faz, se você participou dos protestos e como foi a sua experiência no protesto. Meu nome é Heitor Vilela, eu sou estudante de jornalismo aqui na UFG, sou ilustrador e chargista também. Participei dos protestos principalmente pelo transporte público, né? A questão do transporte público, a questão da qualidade do transporte e da tarifa, que teve o aumento da tarifa também. Eu participo desde 2009, aí em 2011 teve o comando de luta, em 2013 começou a frente de luta, no qual agora se mantém até hoje, né? A frente de luta. Eu participo desses protestos desde 2009 e em 2013 que teve, na verdade, o boom, né? Assim, das manifestações. E em Goiânia foi uma das primeiras cidades no Brasil que puxaram manifestações mais combativas. Foi Porto Alegre e logo depois Goiânia, em maio ainda, né? Aí, qualquer outra parte que eu perdi? Ele queria também saber qual a sua visão, por exemplo, dessas pautas sobre a Copa. A questão da Copa, né? Primeiro, eu acho que todo brasileiro, qualquer pessoa que se diz de esquerda, ou então quem está sendo diretamente atingido pela Copa, né, que é um mega evento, ou seja, as pessoas que moram nas cidades sedes, principalmente a população que mora em torno dos estádios, que no geral eram áreas de periferia no Rio de Janeiro, em volta do Maracanã eram favelas, em Porto Alegre era periferia, aqui em Goiânia do lado do estádio é periferia, apesar de não ter Copa. Então toda essa população que morava do lado da Copa, que mora nas cidades sedes, que moram principalmente perto dos estádios, sofreu primeiramente com as desocupações, né? A galera sofreu desocupação para poder construir shoppings e também, principalmente, para fazer uma limpeza urbana, né? Uma limpeza étnica, uma higienização social naquela parte da cidade onde ia ter os eventos da Copa, né? Então, por conta disso, primeiramente, eu já sou contra esse evento. E em segundo plano, eu por atuar na militância pelo transporte aqui em Goiânia, toda a população, todos os movimentos sociais como um todo no Brasil sofreram com a repressão que veio a partir da Copa, ou seja, as leis anti-Copa, né, que é chamado, que é a lei antiterrorismo, que é uma lei que tipifica manifestações mais enérgicas, né, atos mais enérgicos em manifestações, numa pena de 8 a 30 anos de prisão, que é a lei antiterrorismo, né? Então, essa lei, apesar de ser criada para o momento da Copa, é uma lei que vai ficar depois do fim da Copa, né, e vai atingir qualquer tipo de militante. Ou seja, eu caí por conta da lei da Copa, eu fui preso por conta da repressão que veio a partir da Copa, né? Eu sou chargista, né, ilustrador, eu fazia a arte do movimento, né, ou seja, os panfletos, assim dizendo, os flyers, chamando para as manifestações, né? E eu fui preso na minha casa às 5h30 da manhã, numa mega operação da Polícia Civil, da Delegacia Draco, que é a Delegacia de Repressão a Crimes Organizados. Eu, que sou um ilustrador, fui preso por incitação ao crime, por conta dos meus desenhos, né? Fui preso por incitação ao crime, formação de quadrilha, que é uma tipificação que antes nunca foi usada para manifestações, e agora, por conta da Copa, essa repressão em torno dos movimentos sociais, mesmo que não sejam em pautas específicas contra a Copa, por exemplo, o nosso movimento aqui em Goiânia não era contra a Copa, era pelo transporte público, né, mobilidade urbana. Ainda assim, a gente sofreu com a repressão por conta do período da Copa. A gente foi tido como formação de quadrilha, que é um crime grave, que dá ali de 6 a 12 anos de prisão, né? Então a gente foi tipificado dentro da formação de quadrilha, dano qualificado em incitação ao crime. E isso é um reflexo da Copa, né? Porque quando as grandes corporações, junto com a FIFA, vieram para o Brasil para fazer um mega evento, então eles cobraram do poder público essa segurança por meio da repressão. Então a gente vê hoje, ontem começou a Copa, né? A gente viu que tá o exército na rua, exército nas plataformas, exército em terminais, nos metrôs. Então é como se fosse uma neoditadura militar em um período curto aí de 2 meses. E outra pergunta seria, qual é a sua opinião sobre os protestos? Você pode dar um pouco da sua experiência no protesto e falar pra gente mais ou menos uma noção que você teve, assim, a experiência por qual você passou. Bem, aqui em Goiânia, os protestos giram em torno da questão do transporte, né, principalmente.
A base são estudantes secundaristas, universitários e uma pequena parte de trabalhadores, principalmente da periferia. Aqui em Goiânia, a média de quantidade das pessoas eram em torno de 300, 500. O maior protesto que teve foi em torno de 25 mil pessoas, que foi ano passado, né? Mas no Brasil afora, Rio de Janeiro, eu acho que isso é um tanto quanto proporcional, né? No Rio de Janeiro, que é uma cidade muito maior, então tinha protestos ali teve protesto que teve 1 milhão de pessoas na rua, 100 mil, 200 mil pessoas. Mas aqui em Goiânia, que era o qual eu participo, era em torno de 500, 300 pessoas mais ou menos, e a polícia, a partir de um período, no início nem tanto, eles iam com um grande contingente armado com armas letais, ou seja, não eram armas de borracha nem nada, e armas normais, e faziam ali um grande contingente de polícia que ia cercando a manifestação e acompanhando. A partir que as manifestações começaram a se radicalizar, aí começou a ser frequente a cavalaria, né, a tropa de choque, usando bombas de gás lacrimogêneo, efeito moral, bala de borracha, uma repressão extremamente violenta. Aí, por parte da manifestação, antes as pessoas iam com o rosto descoberto, levavam suas bandeiras, faixas, cartazes, aí começou um processo de radicalização também dos militantes. Então, por uma questão de segurança, as pessoas tampam o rosto, né, para evitar a identificação, porque a identificação, o fato de você estar numa manifestação, tanto a mídia quanto a polícia usa isso como forma de incriminar você, individualizar a manifestação, criar uma imagem de liderança e te levar preso por isso. Então, por isso que as pessoas tampam o rosto, e começou também o uso de artefatos de autodefesa, ou seja, para as pessoas evitarem apanhar tanto da polícia, começou o uso barricadas, né, coquetéis molotov, estilingues, entre outros artefatos de autodefesa, para tentar conter um pouco a violência da polícia e conseguir você fazer sua manifestação e não ser necessariamente preso ou apanhar pra caralho, né? E era assim que funcionava aqui. É complicado, você chega na manifestação, mesmo com o rosto descoberto, você leva baculejo pela polícia, você é intimidado, o policial manda você embora, eles ficam ameaçando, falando que vão te bater, que vão te prender. Então a polícia é extremamente fascista aqui mesmo. Então você já chega totalmente intimidado e no momento que há uma dispersão, você fica totalmente apavorado ali e não tem outra. Ou você foge e acaba a manifestação, você tem a sua liberdade de manifestação, o artigo 5º da Constituição é retido, você tem que ir embora para sua casa, ou você apanha pra caralho ou é preso. Então, assim, é um estado democrático de direito só em teoria, porque o que acontece na realidade é uma hiperrepressão por parte da polícia. Uma relação bem violenta, e da né? mídia também, né? Claro. Certo. Então, obrigado, Heitor. E obrigado pela entrevista, obrigado pela informação, e quando sair na revista a gente passa para você a sua entrevista e a tradução, e se tiver alguma coisa para mudar, que você quer discutir, a gente fala depois. Valeu. Obrigado.